Boa tarde, pessoal. Seguindo lá, reforçando o reino das plantas. A gente viu lá, primeiro, as características gerais de cada grupo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os vasos condutores aí. Os vasos condutores são aquilo, é uma das partes lá quando a gente fala de tecidos verdadeiros. Então, se lembra que eu falei lá que a partir das pteridófitas tinha lá os tecidos verdadeiros e os vasos condutores? Daí eu vou falar um pouco sobre eles agora para vocês. Lembrando que isso que vocês vão ver agora, só as briófitas não tem. Pteridófitas, gimnosperma e angiospermas possuem aí isso que a gente vai ver agora. Então, ó, os vasos condutores, eles têm aí, aparecem com dois nomes. O xilema, ou vasos lenhosos, que é a mesma coisa, que ele serve o quê? Para transportar o que a gente vai chamar de seiva bruta. O que é a seiva bruta? São as águas e os sais minerais aí que as raízes das plantas aí absorvem aí no dia a dia aí do solo. E é sempre nesse sentido. Xilema, seiva bruta sempre vai do sentido das raízes até as folhas. Esses vasos condutores aqui, que são os lenhosos, eles então lá das raízes, eles têm um sistema aí esse sistema de vasos que leva a seiva bruta até as folhas. Então lá da raiz puxa e vai até todas as folhas, galhos e aí por diante das plantas aí. E o outro é o floema. O floema também conhecido como vasos liberosos, que é onde a gente corre o que a gente chama de seiva elaborada, que são as substâncias orgânicas que são produzidas aí na fotossíntese. Lembrando aí da fotossíntese, que é a transformação da luz em alimento para as plantas. Então ela transforma a luz no seu próprio alimento. E ela sempre vai no sentido das folhas até as raízes. Então é o caminho inverso do xilema. O xilema é lá da raiz até as folhas. Aqui é das folhas, que é onde acontece a fotossíntese. Ele vai das folhas até as raízes lá, levando aí o alimento básico dela aí, que é produzido na fotossíntese. Lembrando também que essa fotossíntese acontece sempre através de uma organela chamada cloroplasto, que vocês viram no segundo ano. Ano passado vocês viram lá em citologia um pouquinho sobre os cloroplastos aí. Eles que produzem essas substâncias que servem de alimento para as plantas aí. Então, ó, só para vocês não esquecerem, ó, xilema e floema são os vasos condutores que todas as plantas de pteridófitas até angiospermas têm, menos as briófitas. Briófitas não tem vasos condutores, então não tem nem isso nem isso. Só de pteridófitas para frente. Então essa aula é só para falar sobre esses vasos condutores, que cai bastante no vestibular. E na próxima eu ainda vou falar sobre a reprodução das angiospermas, que também é assunto que cai muito nos vestibulares. Então até a próxima aula.